Olá, eu sou José Pereira e estou apresentando o programa Contabilidade Prática para Gestores. Neste vídeo vou apresentar o funcionamento das contas de resultado, desde a sua abertura até o seu encerramento. Este vídeo se destina a empresários, estudantes e demais pessoas interessadas na compreensão do mecanismo que leva à apuração do lucro de uma empresa. Bem, estamos iniciando a apresentação dos nossos slides sobre contabilidade prática para gestores. Este vídeo 4 trata do funcionamento e da duração das contas de resultado. O vídeo 1 apresentou a lógica do balanço, ativo, passivo e patrimônio. O vídeo 2 apresentou o funcionamento das contas patrimoniais, débito e crédito. O vídeo 3 apresentou a lógica do lucro, receitas, despesas e exercício social. Neste vídeo 4, portanto, estamos apresentando o funcionamento e a duração das contas de resultado. No vídeo 5 será apresentado o plano de conta, a base de dados e os livros contábeis. No vídeo 6, encerraremos a série apresentando os conceitos de orientações e características contábeis úteis. Então, vamos ao nosso vídeo número 4, destacando que o conteúdo deste vídeo, ou seja, do funcionamento e a duração das contas de resultado, será distribuído em 6 tópicos principais. O primeiro tópico, faremos uma contextualização do resultado de um período. No segundo tópico, o mecanismo das contas de resultados. No terceiro tópico, as transações e os ajustes de um período. No quarto tópico, apresentaremos um balancete de verificação e o encerramento das contas de resultados. No quinto tópico, apresentaremos a demonstração do resultado do exercício, a DRE, e no sexto tópico, estaremos encerrando o vídeo com as considerações relevantes, ou seja, um apanhado dos pontos mais importantes em cada um dos tópicos anteriores. Isto facilita significativamente o processo de aprendizado e o aproveitamento em relação ao vídeo como um todo. Então, vamos logo para a contextualização do resultado do período. Neste tópico, vamos destacar inicialmente que o vídeo 3, o vídeo anterior, ele apresentou conceitos importantes relativos ao lucro, à lógica do lucro. Apresentou a montagem da DRE, da demonstração do resultado do exercício, pelo uso de planilhas eletrônicas. Neste vídeo 4, estaremos, portanto, apresentando os procedimentos de débito e crédito relacionados às contas de resultado, ou seja, uso e encerramento das contas de resultado, dos razonetes. Vamos partir deste balanço, um balanço patrimonial em 30 de novembro de 20x0. Este balanço, esse exemplo já foi apresentado nos vídeos anteriores e, de certo modo, é nosso conhecido. Faremos uma apresentação rápida só para tomarmos pé na situação para contextualização. Então, as contas do ativo, os saldos em 30 de novembro de 20x0, as contas do passivo, na mesma situação, e as contas do patrimônio líquido. As contas do patrimônio líquido estão apresentadas, estão sombreadas aí para destacar que elas serão afetadas pelas transações que afetam o patrimônio líquido, ou seja, pelas receitas e pelas despesas. O total do patrimônio, do passivo mais o patrimônio líquido é igual ao total do ativo. Isso já foi várias vezes destacado e já é do nosso conhecimento. Vamos, inicialmente, fazer um lembrete, destacando que a contabilidade era também conhecida como uma linguagem dos negócios, né? E que é um importante canal de comunicação entre a empresa e as diversas partes interessadas, sejam essas partes internas, sejam um público interno que tem interesse pela empresa.
Destacamos também que empresários, estudantes que buscam formação em áreas de negócio ou em áreas correlatas às áreas de negócio terão a oportunidade de utilizar a contabilidade como um facilitador nesse processo. Esta série de vídeos, entendemos que ela tem um caráter de ser parceira dos professores, ou seja, ela também é um instrumento a ser utilizado pelos professores segundo a conveniência deles em sala de aula ou a recomendação para que os alunos assistam antes ou depois das aulas, conforme o método que venha a ser adotado pelos respectivos professores. Vamos relembrar a diferença entre balanço e resultado de uma forma muito rápida, só para nos aquecermos, vamos dizer assim. Então, dentro dessa lógica de a contabilidade e a linguagem dos negócios, o balanço reflete um momento, uma foto na vida da empresa, ativo ou passivo, mais patrimônio líquido. Por outro lado, ou adicionalmente, o resultado, a demonstração do resultado se refere a um período, ou seja, receita menos as despesas apresentam o resultado da empresa. As receitas menos despesa compõem o resultado, levam ao resultado. Se as receitas forem maiores que a despesa, a empresa estará gerando lucro. Caso contrário, de receitas menores que despesas, a empresa estará apresentando prejuízo. Vamos, então, agora discutir o mecanismo das contas, lembrar o funcionamento dessas contas para que a gente possa realizar os devidos lançamentos. Então, as contas contábeis, os razonetes, vamos dizer assim, eles podem ser classificados em duas categorias. As chamadas contas patrimoniais, apresentadas no vídeo 2, e as chamadas contas de resultado, envolvendo receita e despesa, que serão apresentadas e apresentaremos o mecanismo delas neste vídeo. Temos, portanto, o T, que exemplifica a conta, é um razonete, sempre aparecerá o nome da conta como indicador para caracterizar as transações que essa conta está abrigando, as transações similares, as transações de uma mesma natureza. Do lado esquerdo serão os lançamentos a débito e do lado direito os lançamentos a crédito. Tudo isso aí já foi apresentado, se trata de um lembrete rápido para evoluirmos nos nossos conceitos e nas técnicas de registro de contabilização. Então, temos aqui as contas do ativo. Nas contas do ativo, lembramos que os lançamentos a débito representam um aumento do valor da conta, enquanto que os lançamentos a crédito representam diminuição. Estamos nesse razonete do lado direito, ilustrando, exemplificando com a conta de caixa e bancos, o saldo negativo, o saldo devedor de 500, como sendo a característica das contas patrimoniais, as contas do ativo que apresentam saldos devedores. Vamos agora apresentar um exemplo de uma conta, ou da conta do passivo. Na conta do passivo, o lançamento a débito representa uma diminuição, enquanto que o lançamento a crédito representa um aumento. A exemplificação com a conta de fornecedores mostra um saldo credor de 12.500, com as contas do passivo tipicamente apresentam saldos credores. Conforme está destacado no slide, as contas patrimoniais do passivo apresentam saldos credores, só reforçando. As contas do patrimônio líquido, semelhante às contas do passivo, por serem supridoras da origem de recursos, elas estarão apresentando lançamento a débito, diminui o valor da conta, e o lançamento a crédito ele aumenta. Exemplificamos a conta de capital social com um saldo credor de 120 mil. Então, reforçando, as contas do patrimônio líquido, como capital e lucros acumulados, por exemplo, apresentam saldo credores. Em situações específicas de prejuízo acumulado, de prejuízo no exercício, a conta de prejuízo acumulado apresentará o saldo devedor, evidentemente.
Vamos destacar ainda que, considerando a característica das contas do patrimônio líquido, a característica do próprio patrimônio líquido, em que o lançamento a crédito aumenta o valor da conta, aumenta o valor da riqueza dos proprietários. Então, as receitas, elas aumentam o patrimônio líquido. As contas de receita, portanto, são creditadas, né? As despesas, por outro lado, elas diminuem o patrimônio líquido e as contas de despesas, nessa linha, elas são debitadas. As despesas e receitas, né? Vamos agora para as transações realizadas em um determinado período. Nessa tabela, estamos apresentando um conjunto de lançamentos a serem realizados. São lançamentos de 11 a 16, relativas às operações ocorridas no mês de dezembro de 1900. Em seguida, teremos os lançamentos de ajuste, lançamento 17, 18 e 19. Tanto os lançamentos, tanto as transações quanto os ajustes serão devidamente explicados, cada um dos lançamentos, no momento oportuno, nos próximos slides. Por enquanto, cabe destacar que a contabilidade se baseia num conceito, num princípio do denominador comum monetário. Então, todas as operações realizadas pela empresa são registradas em moeda, no real, que é a moeda brasileira. Se a empresa tiver um determinado bem que foi adquirido em dólar ou em outra moeda estrangeira, o valor desse bem será convertido para a moeda nacional para que possa ser registrado e seguir essa prática. Então, num balanço em que os dados estejam apresentados em reais, todos os dados, todas as rubricas estarão em reais, evidentemente. Então, vamos para o próximo slide, mas antes eu quero fazer uma observação, né? Existem técnicas para conversão das demonstrações para moeda estrangeira, né? Apenas que citei que a moeda, o padrão monetário é a moeda do país, mas um balanço ou uma demonstração de resultado, um fluxo de caixa elaborado em real, ele pode ser feito também a conversão para dólar e existem regras adequadas para essa finalidade. Vamos agora ao registro das transações do mês de dezembro, destacando que esta planilha ela foi apresentada, ela foi obtida, esse registro, essas transações, o preenchimento com esses valores no slide anterior. Agora nós vamos realizar as transações utilizando as contas, os razonetes. Então, nesta coluna do saldo inicial, que está com a borda vermelha, estamos apresentando efetivamente o saldo inicial, que é os valores de cada uma dessas contas em 30 de novembro. Em seguida, vem as transações realizadas durante o mês de dezembro, ou seja, nas colunas de 1 a 19. O saldo inicial mais as transações vai levar ao saldo final, né, que é o resultado em 31 de dezembro, o que parece bastante lógico o processo. Vamos para as próximas etapas. Então, aqui temos um painel com todas as contas abertas, né, com saldos iniciais. Observe que a conta de caixa e bancos apresenta SI igual a 500. SI é uma nomenclatura que utilizamos para caracterizar o saldo inicial. O saldo inicial em dezembro, repito, se refere ao saldo final do mês de novembro. Nós vamos realizar as transações, registrar as transações do mês de dezembro, portanto, precisaremos recuperar os saldos anteriores, porque há uma continuidade nas transações no registro da empresa. Note também que as contas de resultado, que nós vamos trabalhar com ela, receita de vendas, custo da mercadoria vendida, despesas operacionais e resultado do período, que estão na parte inferior do slide, elas estão apresentadas dentro de uma sombra, de uma cor diferente, algo tipo um salmão claro, alguma coisa nessa linha. Exatamente a definição precisa da cor não é importante, que saibamos o significado delas. Então, vamos avançar.
agora para os lançamentos das transações nos razonetes. Então, no dia, a operação, o lançamento número 11, se refere a uma transação realizada pela empresa no dia 4 de dezembro. A empresa realizou uma compra de mercadorias a prazo no valor de 32 mil. Ora, uma conta de mercadoria a prazo, como qualquer outra transação, é importante que a gente compreenda o impacto dessa transação nos elementos patrimoniais da empresa. Quando a empresa compra mercadoria, efetivamente vai entrar mercadoria no estoque. Então, vai haver um débito no estoque, no caso, estoque de mercadorias, né? Ao mesmo tempo, a empresa comprou a prazo, então ela gerou uma dívida, vai haver um registro na conta de fornecedores. Esse retângulo de cor cinza um pouco mais escuro que aparece no centro do slide, ele identifica a transação, as contas de débito e de crédito. No razonete do lado esquerdo, temos, portanto, o lançamento 11, 32 a débito do estoque pela entrada da mercadoria. Então, note que o saldo inicial de estoques, aí no mês de dezembro, era 25 mil, ocorreu uma nova compra de 32 mil, apresentando um total, um saldo de 57 até esse estágio. Por sua vez, a conta de fornecedores, fornecedores como supridora, né, no sentido de fornecedor de proveniência de recursos, é uma conta credora em 32 mil. Fornecedores era credor por 12.500, teve mais essa compra de 32 mil, portanto, o saldo final de fornecedores vai ser 44.500 até o estágio atual. Entenda o final como no presente estágio. Vamos para as próximas transações. O lançamento número 12 vai ocorrer em 20 de dezembro, relativo a uma venda de mercadoria à vista por 80 mil, no valor de 80 mil. A venda de mercadoria ela tem um significado, um processo um pouco mais amplo para registro. Em primeiro lugar, cabe lembrar, conforme o item 1 e 2 aí do slide, que ela gera uma receita. Uma venda de mercadoria aumenta o patrimônio líquido. Em contrapartida, existe um aumento do ativo pela entrada de dinheiro em caixa e bancos, ou caixa ou bancos, efetivamente. Então, o que acontece? O benefício, o crescimento do patrimônio líquido, menor dizendo, ele é correspondido por um aumento no ativo. Ao mesmo tempo, precisamos realizar este lançamento reconhecendo este impacto. Então, vamos ter um débito em caixa e bancos, né, pela entrada do dinheiro, da venda à vista, e um crédito na conta do patrimônio líquido, receita de vendas. Com isso, cumprimos parte do registro decorrente da transação. Vamos para a segunda parte, que se refere isso que está especificado no item 3 e 4. Então, ele gera o custo da mercadoria vendida. Esse custo da mercadoria vendida tem o efeito de uma despesa, ele vai reduzir o patrimônio líquido. Então, gera a redução do patrimônio líquido e gera também uma redução no ativo, no estoque, conforme estamos identificando. Então, o lançamento, débito de custo da mercadoria vendida e crédito no estoque, esses dois lançamentos, eles se completam e refletem o que ocorreu em termos de impacto no patrimônio da empresa, nos componentes do patrimônio da empresa. Vamos agora registrar cada um desses lançamentos nas respectivas contas, nos razonetes. Então, temos, repetindo o lançamento 12, débito de caixa e bancos pela entrada do dinheiro. Então, 80 mil entrou no caixa, o caixa tinha 500, entrou agora 80, ficou com 80.500. Em seguida, vamos para a conta de receita de vendas, que vai ser creditada. As contas de receita são creditadas quando ocorrem vendas. Valor de 80 mil também. Note que a conta tinha um saldo inicial de 10 relativo a uma venda que foi
realizada no mês de novembro, a venda pelo o valor de custo da mercadoria, e agora mais 80 dessa nova venda, totalizou 90 ao saldo da compra. Então, parece que está tranquila aí a indicação da ocorrência desse registro. Vamos agora para a baixa do estoque, que vai ser o lançamento 13, que é a consideração relativa ao custo da mercadoria vendida. Então, temos, portanto, custo da mercadoria vendida, uma conta do patrimônio líquido, débito de 13,48 mil e a baixa no estoque, 48 mil a crédito. Saída de estoque, saída de conta do ativo são sempre representadas por lançamento a crédito, conforme já explicamos, já comentamos várias vezes. Vamos para o lançamento 14, relativo a um recebimento de 5 mil referente a uma venda que a empresa havia realizado a prazo. Está sendo registrado no dia 30 de dezembro. Então, o recebimento de uma venda a prazo, se a empresa está recebendo, vai entrar dinheiro no caixa ou em bancos. Então, débito de caixa em bancos. E, ao mesmo tempo, está havendo uma redução do direito perante o cliente. Então, vai haver um crédito em contas a receber de cliente, no valor de 5 mil também. Note que o caixa ficou com um saldo de 85.500 e a contas a receber de cliente ficou com saldo zero. Existia, no início do período, um saldo de 5 mil a receber e esse recebimento ocorreu agora no registro dessa transação. Ou melhor, o registro dessa transação caracteriza o recebimento e mostra a conta com saldo zero. Vamos para o lançamento 15. O 15 se refere a um pagamento de 12.500 relativo a uma compra que a empresa fez a prazo anteriormente. Então, o pagamento ele vai causar de impacto um débito na conta do fornecedor que estará recebendo e um crédito no caixa pelo fato de estar saindo o dinheiro do caixa. Então, temos débito de fornecedor 12.500 em decorrência do pagamento, reafirmando, e crédito no caixa pela saída do dinheiro dos 12.500. Com isso está registrado o pagamento relativo a uma dívida constituída em dias anteriores, relativo à compra de mercadoria a prazo. Então, vamos para o lançamento 16, ocorrido no dia 31 de dezembro, que se refere ao pagamento de 6 mil de despesas operacionais. A despesa gera como impacto a redução do PL. Então, temos como impacto débito de despesas operacionais, despesa de venda e administração, e crédito de caixa. Então, vai aparecer, portanto, o lançamento 16 em despesas operacionais sendo debitado, conforme está indicado aí no razonete, do lado direito. Do lado esquerdo, temos razonete de caixa, a saída dos 6 mil e também a indicação dos novos valores que são modificados a cada transação que ocorre em qualquer uma das contas. Agora vamos vamos realizar os lançamentos relativos aos ajustes contábeis. Esses ajustes, no nosso exemplo, se referem a depreciação, seguros antecipados e impostos sobre lucro. Então, vamos destacar que o lançamento de ajuste contábil é uma apropriação, um reconhecimento de uma despesa que se refere a um determinado período, é uma complementação de valor, uma correção, buscando aprimorar o resultado da informação contábil de uma forma geral. O regime de competência contábil, ele normalmente tem seu peso, porque ele, em decorrência da competência contábil, que se procede aos lançamentos de ajuste, por exemplo. Então, competência contábil do período se refere a reconhecer a receita gerada pela empresa no momento da ocorrência da venda,
né? E não quando a empresa recebe efetivamente. Do ponto de vista das despesas do período, também a despesa ela é reconhecida dentro do período a que ela se refere. Ela pode ser, ocorreu o pagamento antes, no caso de despesa antecipada de seguro que nós tivemos, ou pode ocorrer da empresa incorrer em uma despesa e efetuar o pagamento depois. Nesse caso, ela registraria a obrigação, a dívida, em decorrência da despesa que ela incorreu e não realizou o pagamento. Vamos destacar que os lançamentos de ajustes contábeis, né, eles são realizados, cada um dos três aqui, de forma individual e comentada, para que tenhamos a compreensão desse processo. Por outro lado, os sistemas de contabilidade hoje utilizados pelas empresas, por escritórios de contabilidade de uma forma geral, eles trazem já um grau de automação dos procedimentos contábeis bastante avançado, em que as depreciações elas são feitas automaticamente. Na compra do bem, normalmente o sistema de contabilidade tem um módulo de gestão do ativo fixo, então é feita a parametrização, imputado o valor do bem, o valor recuperável, em seguida o valor depreciável, a vida útil do bem, a taxa de depreciação, e em cima dessas parametrizações, mensalmente o próprio sistema já descarrega para a despesa o valor correspondente. Em seguida, nós vamos estar verificando no lançamento o débito e o crédito relativo a esse tipo de apropriação. A apropriação de seguros também é outra coisa que pode ser automatizada, lançamento de impostos a recolher, né? E também a situação de valor presente de dívida. No caso do nosso exemplo, não existe a dívida bancária da empresa, mas poderia existir uma situação em que a empresa tomou um empréstimo no banco e mensalmente ela vai fazer a alocação dos juros relativos a esse empréstimo, considerando o regime de competência. Então, ela debita a despesa e credita a conta de empréstimo, atualizando o valor a pagar e também reconhecendo a despesa dentro do próprio período de sua ocorrência, de sua competência. Vamos, então, já fizemos os lançamentos das transações, agora vamos para os lançamentos de ajustes, portanto. Então, temos a situação da depreciação, despesa de depreciação 500. É o lançamento 17, também a ser realizado dia 31 de dezembro de nosso exemplo. Então, despesa de depreciação vai ser toda a conta de despesa vai ser debitada pelo valor de 500, o lançamento 17. Em seguida, vai ser creditado uma conta de depreciação acumulada, ou seja, o valor foi desdobrado em duas partes. 83 se refere à depreciação de imóveis e 417 se refere à depreciação de instalações. No vídeo anterior, nós mostramos esse processo, os cálculos. Aqui nós estamos agora utilizando já os cálculos realizados para fazer o registro, utilizando as contas de T como uma forma de demonstrar o mecanismo desse recurso. Então, 500, portanto, relativo à depreciação acumulada, que vai ser um redutor do valor do ativo imobilizado, conforme veremos um pouco mais adiante. Em seguida, temos o lançamento 18, também 31 de dezembro, que vai reconhecer a despesa de seguro no valor de 1.000. Então, despesa de operacionais seguros vai ser debitado pelo valor de 1.000 e vai haver um crédito na conta de seguros antecipados, também pelo valor de 1.000. Então, note que a conta de seguros antecipados, razonete aí do lado esquerdo, ele tinha um valor de 12, era parte do ativo pela contratação do seguro no mês de novembro.
Agora, no final de dezembro, já foi consumido um dozeavos do valor da cobertura. Então, um dozeavos de 12 vai ser 1.000. Então, o saldo da conta no final de dezembro vai ser apenas 11.000, que corresponde aos próximos 11 meses de cobertura de seguro, está previsto na apólice. As despesas, entrou, portanto, débito de 1.000, totalizando despesas de 7.500, porque está computando as despesas também de administração e venda e a despesa de depreciação, conforme comentamos nos lançamentos anteriores. Agora vamos, a partir da conclusão dos lançamentos, ao balancete de verificação e ao encerramento das contas de resultado. Então, o balancete de verificação ele tem o caráter de fazer uma conferência, uma análise, de permitir que se faça, que sejam feitos acertos caso haja alguma incoerência, algo que não esteja correto. Então, nós vamos fazer esse desacerto, destacar que o encerramento das contas de resultado decorre de que o resultado se refere a um período, receitas e despesas e o próprio resultado ocorre dentro de um período e, portanto, ao final do período, eles devem ser transferidos, né? O impacto, o resultado final deve ser transferido para as contas patrimoniais, conforme veremos nos slides mais adiante. Então, temos o balancete de verificação. Então, temos nessa coluna do lado esquerdo o grupo de contas, o elenco de contas, vamos chamar assim, todas as contas que têm saldo em 31 de dezembro estão relacionadas. Em seguida, notamos os saldos iniciais, ou seja, em 1º de dezembro, que corresponde ao saldo de 30 de novembro. Então, o total dos saldos devedores na última linha, 142.500, que é igual ao total dos saldos credores também de 142.500. Notamos que as contas de ativo e de despesa têm saldo devedores e que as contas de passivo e patrimônio líquido e também de receita têm saldo credor. Em seguida, foram realizados os lançamentos dentro do próprio mês. Então, apresentamos, portanto, o total de débitos lançados em cada uma das contas e também o total de crédito. Note que na última linha vai haver a soma dos débitos 185.000 igual à soma dos créditos também de 185.000. Essa igualdade vai estar sempre presente e ela tem por finalidade mostrar que, matematicamente, as contas estão batendo. Por outro lado, pode ocorrer situações específicas em que, ao invés de debitar uma conta, na hora de fazer o lançamento, o analista, o classificador de contas, ele debitou uma outra conta diferente, o saldo vai bater, o total, porém, o valor, né, das contas que forem envolvidas vai estar distorcido em função do erro de classificação. Vamos para a última parte, que se refere aos saldos finais. Os saldos finais podem ser devedores ou credores, não poderia ser diferente, evidentemente. Temos o total dos saldos finais de 242.500 e os saldos devedores. E o total dos saldos credores também 242.500. Repetindo, as contas de ativo, por exemplo, caixa, estoques, seguros, imóveis e instalações, têm saldo devedor. E também tem saldo devedor as contas de despesas, o custo da mercadoria vendida, que tem o significado de uma despesa para fins de resultado, e também as contas de despesa propriamente ditas, no caso, 7.500. Tem saldo credor, as contas do passivo, fornecedores e capital social, que é uma conta do patrimônio líquido. Tá? E também as contas de receita.
no caso, 90 mil. Observe que a depreciação acumulada ela não é uma conta de receita nem de patrimônio líquido, mas ela está com saldo credor. Ela é credor porque, na hora de se montar o balanço, ela vai entrar com caráter de retificação do valor do ativo imobilizado. No momento certo, a gente vai comentar isso com mais detalhes e creio que será muito oportuno, né, para que tenhamos esse conceito de forma bem clara. Então, vamos. Esse balancete é um balancete de verificação antes de procedermos o encerramento das contas de resultado, que são encerradas no final de cada período. Então, as contas de resultado, portanto, aparecem aqui nesta parte superior: receita de vendas, 90 mil, custo da mercadoria vendida, 58 mil, e despesas operacionais, 7.500. As contas de resultado, reafirmando, se refere a um exercício social, elas são abertas e são encerradas no próprio exercício social a que elas se referem. Então, vamos visualizar neste diagrama o fluxo que elas seguem no procedimento contábil. Então, neste primeiro retângulo de borda vermelha, deixamos a receita de vendas, o custo da mercadoria vendida e as despesas operacionais. Note que a receita de venda de 90 mil serão transferidas para esse recipiente, esse retângulo que está um pouco abaixo das contas de resultado propriamente dita. Então, será transferido, portanto, o crédito 90, será transferido o custo das mercadorias vendidas de 58 mil e será transferido também o saldo relativo às despesas operacionais de 7.500. Então, o resultado do período, 24.500. Né? Essas três contas que estão na parte superior, elas serão encerradas. O saldo, portanto, de 24 mil representa o resultado que a empresa obteve antes de considerar impacto de tributação sobre o lucro. Em seguida, temos a distribuição do próprio resultado do período. Então, esse valor de 24.500 ele vai ser distribuído 8.330, que é o imposto a ser pago à Receita Federal, e 16.170 vai para o patrimônio líquido, que representa o acréscimo da riqueza dos proprietários. Vamos visualizar agora o registro das transações. Os diagramas anteriores indicaram o fluxo, como deve ser feito o procedimento. Agora nós vamos estar retomando o procedimento contábil. Então, o encerramento das contas de resultado, a conta de receita vai ser encerrada, a conta de custo de mercadoria vendida também, e as despesas operacionais. O saldo dessas três contas vai para a conta de resultado do período. Note que a conta de resultado do período não recebeu, até o momento, nenhum lançamento. Já vai receber agora, porque nós vamos encerrar as outras contas, transferindo para o resultado o saldo delas, né? Então, note que a conta de receita de venda, o saldo dela é de 90, inicial, é o saldo credor, e para encerrar o saldo credor, nós vamos debitar 90. É o lançamento A, um débito 90 na conta de receita e um crédito de 90 na conta de resultado. Em seguida, vamos encerrar a conta, aliás, já está encerrada a partir do momento que fizemos o débito de 90. A conta foi encerrada, em seguida vamos para a conta de custo da mercadoria vendida. Note que o saldo da conta, antes de se proceder o lançamento de encerramento, é 58 mil, é conta de despesa de custo de mercadoria vendida, portanto, é saldo devedor. Então, é realizado um lançamento a crédito de valor igual ao saldo, 58, e este valor de 58 vai ser debitado na conta de resultado do período. Então, esse lançamento possibilitou o encerramento da conta de custo da mercadoria vendida. Em seguida, vamos para a conta de despesas operacionais,
fazer o encerramento dessa conta. Então, o saldo da conta, conforme está indicado aí, é 7.500. É um saldo devedor por ser uma conta de despesa. Para encerrarmos uma conta de saldo devedor, vamos realizar um lançamento a crédito. Portanto, o item C, a identificação do lançamento, 7.500 creditado na conta de despesa operacional e debitado o mesmo valor na conta de resultado do período. Então, com isso, também encerramos a conta de despesas operacionais. As três contas de resultado, repetindo, receita de venda, custo da mercadoria vendida e despesas operacionais tiveram seus saldos encerrados e transferidos para uma conta que é como se fosse um recipiente em que ele vai abrigar todos os valores recebidos e vai mostrar o resultado obtido durante o período. Cabe destacar que trabalhamos, para fim didático nesse exemplo, com apenas uma conta de despesas operacionais. E, em termos práticos, cada grupo de contas, na administração de vendas, tributária, etc., pode ter, não, normalmente tem contas específicas para seus devidos registros. Neste caso, efetivamente, simplificamos, porém, mantivemos a lógica do processo que garante a compreensão do significado da despesa e da receita. Então, vamos olhar ainda na conta do resultado do período, percebemos que o total de crédito lançado é 90 mil. 90 mil se refere a quê? A receita do período. Em seguida, temos total dos débitos, 65.500. 58 mil foi o custo da mercadoria vendida e 7.500 foi o total das despesas operacionais. O saldo vai ser um saldo credor de 24.500, ou seja, a empresa apresentou um lucro de 24.500 antes de computar o impacto tributário, a incidência de imposto sobre o lucro, evidentemente. Então, vamos avançar, agora fazendo a alocação do resultado, no caso, do imposto, só para lembrar, né? Então, temos 24.500, conforme demonstrado os cálculos no slide anterior. Este valor ele vai ser distribuído uma parte de imposto a recolher e outra parte vai ser transferido para o patrimônio líquido na forma de lucros acumulados no período. Então, temos, portanto, a alocação. Note que o saldo da conta de 24.500, agora estamos fazendo lançamento a débito de 8.330 e creditando uma conta de imposto a recolher, no valor também de 8.330, evidentemente. Cabe destacar que o imposto relativo a um período, ou seja, o imposto apurado em 31 de dezembro, ele normalmente é recolhido no semestre seguinte, ou seja, até março do ano seguinte. Então, o imposto a recolher, ele passa a ser um passivo, uma dívida da empresa perante o governo. Em seguida, está sendo transferido, note aí no razonete do lado esquerdo da conta de resultado do período, o item E, 16.170, com esse valor vai zerar o total da conta de resultado do período. Ela tem uma vida curta que ela se presta apenas a fazer a apuração e a distribuição do resultado. Esse 16.170 que foi debitado no resultado do período, ele vai ser creditado no slide do lado direito, no lucro acumulado, vai ser uma conta do patrimônio líquido. Com isso, o valor da conta de resultado também foi encerrado. A conta de resultado ela foi encerrada, melhor definindo. Este painel mostra, portanto, aqui todas as contas com as respectivas movimentações e os respectivos saldos. Nós não vamos verificar cada uma delas, porque ao longo da realização dos lançamentos, nós explicamos e mostramos
o significado, o funcionamento de cada uma delas. Note que na parte inferior, nesta tarja com as contas de resultado, receita de venda, custo de mercadoria vendida, despesas operacionais e resultado do período, essas contas já foram encerradas em função do procedimento necessário de encerrar as contas de resultado dentro do próprio período a que elas se referem. Então, vamos agora mostrar um novo balancete obtido a partir do encerramento das contas de resultado. Do lado esquerdo, o painel de contas com as respectivas indicações, os títulos, as rubricas, né? Em seguida, os saldos iniciais, que são os mesmos mostrados no balancete anterior, a movimentação ocorrida no mês de dezembro e os saldos finais que serão utilizados para a montagem do balanço patrimonial. Note que as contas das 4 últimas linhas, ou seja, receita de venda, custo da mercadoria vendida, despesas operacionais e resultado do período, essas contas já foram encerradas. Agora ficaram só as contas patrimoniais que vamos identificá-las no balanço logo em seguida. Primeiro vamos ver a demonstração do resultado, depois iremos para o balanço. Na demonstração do resultado, vamos reapresentar, já vimos esse quadro, agora estamos fazendo o fechamento, utilizando o quadro mais uma vez para que possa consolidar, fortalecer a retenção nossa em relação aos conceitos que foram apresentados. Então, na linha 1, as vendas do período 90, na linha 2, o custo das mercadorias vendidas, 58 mil, a receita de venda é 90 mil. E o lucro bruto na linha 3 é os 90 mil da receita, menos os 58 mil do custo da mercadoria vendida. 32 mil é o conceito de lucro bruto. Esse é um primeiro conceito de lucro que nós estamos vendo. Em seguida, temos as despesas operacionais. Na linha 5, 6 mil de despesas de administração e vendas. Na linha 6, 1.000 de despesa de seguros. E, na linha 7, a despesa de depreciação 500. A totalização dos 3 itens dá 7.500. Com isso, foi possível calcularmos o lucro antes dos impostos, né? Fizemos o encerramento na conta e agora estamos demonstrando aqui. Então, note que na linha 3, 32 de lucro bruto, menos a linha 7, a totalização de 7.500, 32 menos 7.500, vai mostrar um lucro antes dos impostos de 24.500. Em seguida, esse lucro vai ser encaminhado, distribuído 8.330 para impostos a pagar e o lucro ficou para os proprietários, que vai para o patrimônio líquido da empresa, 16.170. É possível já começarmos a refletir, a visualizar algum tipo de análise que pode ser feita a partir da demonstração do resultado. Então, notamos que as vendas, quando vai se fazer uma análise, utilizamos ela como sendo 100%, né, para mostrar a distribuição, quanto que cada item de custo e despesa consumiu do valor das vendas e quanto sobrou de lucro, em termos percentuais. Então, o custo da mercadoria vendida consumiu 64,4% do valor das vendas. Sobrou um lucro bruto de 35,6%, portanto. As despesas operacionais consumiram 8,3% do valor das vendas, né? E o lucro antes dos impostos foi de 27,2% das vendas. Tirando o imposto, que consumiu 9,3%, sobrou um lucro do período correspondente a 18% das vendas. Esse lucro do período, esse percentual, quanto maior, melhor, efetivamente. Depende muito, evidentemente, toda essa estrutura de custos, da atividade que a empresa desempenha. Algumas atividades trabalham com margens menores, outras com margens maiores, e assim por diante. Vamos verificar agora o balanço patrimonial.
Após o encerramento, a construção da demonstração do resultado, agora temos o balanço prontinho aqui para que a gente possa visualizar o ativo circulante da empresa. Cabe destacar ou cabe lembrar que as contas do ativo elas são distribuídas em ordem de liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a facilidade com que um ativo pode ser transformado em caixa. Portanto, o mais líquido dos ativos é o próprio caixa e banco, 67 mil. Em seguida, contas a receber zero, estoque 9 mil, seguros antecipados 11 mil, total do ativo circulante 87 mil. Vem em seguida o ativo não circulante, composto do imobilizado, que, por sua vez, é composto de imóveis, 40 mais instalações, 50, total do imobilizado 90. A depreciação acumulada, estamos identificando menos 500, portanto, o imobilizado líquido da depreciação, 89.500. Esses 500 de depreciação acumulada corresponde, assim, em tese, à desvalorização do ativo pelo uso durante o período de um mês, que é o exemplo nosso, é o nosso exercício, né? Então, total do ativo circulante, no caso, é igual ao total do imobilizado líquido, 89.500. Nesse nosso exemplo, tem apenas no ativo não circulante o total, o item de ativo imobilizado. Em termos práticos, pode ter outros componentes do ativo não circulante, como tipo realizado a longo prazo, investimentos, ou seja, participação em outras empresas, e também os ativos intangíveis. Vamos para o passivo circulante da empresa. O passivo circulante, no caso, compreende a dívida que a empresa tem com fornecedores de 32 mil, mais o imposto a recolher de 8.330. Esse imposto foi calculado e foi distribuído conforme explicado nos slides anteriores. Então, o total da dívida da empresa no curto prazo, no passivo circulante, é 40.330. O passivo não circulante se refere a dívidas que a empresa possa ter, cujo vencimento é no prazo superior a um ano em relação à data do balanço que está publicando. No caso, a empresa não tem dívida. Um exemplo desse tipo de dívida poderia ser financiamento bancário que a empresa conseguiu para pagar no prazo de 3, 4, 5 anos para fim de financiamento de ativo fixo, por exemplo. Vamos para o patrimônio líquido da empresa, o capital social de 120, que é o capital integralizado pelos sócios, mais o lucro realizado no período 1670. Na realidade, o lucro acumulado para este exemplo é apenas o lucro do próprio exercício. No segundo ano, vamos supor que a empresa volte a ter lucro, então o lucro acumulado vai ser diferente do lucro do próprio exercício, porque ele vai considerar os valores acumulados durante os períodos de existência da empresa, se não for dado outra destinação ao lucro. Então, vamos visualizar alguma utilidade prática para o balanço, para as informações do balanço para fim de análise. Então, nesse retângulo pequeno do lado esquerdo, de borda vermelha, estamos mostrando a chamada liquidez corrente. A liquidez corrente é o ativo circulante de uma empresa dividido pelo passivo circulante. O ativo circulante, notamos 87 mil, que foi importado do balanço, né, 87 mil, enquanto que o passivo circulante, 40.330. Dividindo o ativo circulante pelo passivo circulante, obtemos um índice de liquidez corrente de 2,16. Isso é uma medida que os credores, por exemplo, utilizam para saber, para estimar a capacidade de pagamento da empresa. Isso quer dizer que para cada R$ 1 que ela deve no curto prazo,
de fornecedores e impostos, ela teria R$ 2,16 de ativos circulantes. Se observarmos que só o caixa de bancos de 67 mil seria capaz de pagar todo o passivo circulante dela e ainda sobraria alguns recursos, né? Só um flash aí bem rápido para que você possa visualizar alguma utilidade das informações do balanço, né? Com algumas poucas utilidades nesse estágio. Vamos agora para um segundo indicador. A liquidez corrente cobriu a parte de capacidade de pagamento. Agora vamos para a estrutura, para o endividamento da empresa, estrutura de capitais. Então, nesse novo retângulo de borda vermelha, agora apresentamos endividamento igual PCT. PCT, participação de capital de terceiros, que é a divisão da dívida da empresa pelo patrimônio líquido. A dívida da empresa, portanto, no exemplo específico, é apenas o passivo circulante, porque ela não tem dívida de longo prazo. Então, a dívida da empresa é 40.330, dividida pelo patrimônio líquido da empresa, de 136.170. Então, dividindo a dívida pelo patrimônio líquido, vamos obter 0,296, ou que equivale a 29,6%. Isso quer dizer, para cada R$ 100 que a empresa está utilizando de capital próprio, ela está utilizando de dívida R$ 29,60. Então, ela apresenta um endividamento bastante baixo. Esse grau de endividamento, a magnitude, pode até ultrapassar o valor do patrimônio líquido, vai depender muito da atividade da empresa, entre outros fatores. Em seguida, temos o terceiro retângulo, que se refere ao retorno sobre patrimônio líquido. Ou seja, o primeiro tratou da liquidez, o segundo da estrutura do endividamento, agora o terceiro, o retorno ou a rentabilidade. O retorno sobre patrimônio líquido vai ser o lucro líquido gerado pela empresa no período, dividido pelo patrimônio líquido da empresa no início do período. Então, temos aqui, portanto, o lucro líquido de 16,170, nós estamos capturando o lucro aqui do próprio balanço de lucros acumulados, porque não existia outro lucro, senão o lucro do próprio período, 16,170. Normalmente e necessariamente devemos buscar essa informação na demonstração do resultado. Em seguida, temos o patrimônio líquido inicial, que era o capital integralizado de 120. Então, uma empresa com patrimônio inicial de 120 gerou lucro no período de 16,170. Então, o retorno sobre patrimônio líquido foi de 13,5%. Isso é uma informação bastante genérica para que você tenha uma ideia sobre o funcionamento e a utilidade dessas informações também para fins de análise a ser realizada, tanto internamente pela empresa quanto pelos potenciais credores. Então, o lucro, reafirmando, em tese, quanto maior, melhor para a empresa, como uma forma de remunerar o risco assumido pelos proprietários. Vamos para as considerações relevantes, as considerações gerais. Então, com consideração, vamos lembrar inicialmente que a DRE do ano de 2020 e o balanço patrimonial em 31 de dezembro, a DRE retrata o período e o balanço retrata a data de encerramento e a foto. Estamos dando ênfase, já falamos isso em outras ocasiões, para que você possa guardar essa informação. Não confundir, achar que o balanço da empresa mostra lucro, que mostra o lucro é a DRE. Então, tem finalidades diferentes. Uso das contas patrimoniais, né? Ativo, passivo e patrimônio líquido. Desta vez, usamos as contas no formato de razonetes. No vídeo anterior, tínhamos utilizado a planilha como um recurso de caráter didático para mostrar o impacto das transações nas diversas contas da empresa. O uso de contas de resultado, de receita, despesa, para chegar ao resultado, através também
dos chamados razonetes, o encerramento das contas de resultado, mostrando que a vida delas corresponde ao próprio resultado do período, que, afinal do resultado, deve ser informado. Fizemos lançamentos no imobilizado, a depreciação, o conceito de vida útil, valor recuperável, mencionamos ou trabalhamos os conceitos mais fortes no vídeo 3, no vídeo anterior. Registramos também o conceito, melhor que registramos, ou seja, destacamos também o conceito de despesas antecipadas de seguro e subtraímos das despesas antecipadas de seguro a despesa de seguro relativa ao mês de dezembro, em função do regime de competência. Mostramos o efeito dos impostos sobre o lucro, gerando, portanto, um aumento no passivo e, após tirarmos os impostos, o que sobrou representou o acréscimo no patrimônio líquido, ou seja, o lucro acumulado. Balanço e a demonstração do resultado em 31 de dezembro de 2020 foram utilizados para que nós visualizássemos as utilidades e o potencial de análise que ele representa. Este vídeo, portanto, é o vídeo 4 de uma série de 6, mostrou como fazer os lançamentos, como encerrar as contas de resultado e como chegar a DRE, entre outros pontos abordados. Se você gostou, dê o seu like, deixe seus comentários e reforçamos o convite para que você se inscreva em nosso canal e acompanhe o nosso trabalho e dê sugestões sobre assuntos de seu interesse. Se você quiser aprofundar, temos a bibliografia, busque uma bibliografia que esteja compatível com o que você deseja em termos de complemento de estudo. Nosso livro, Análise Financeira das Empresas, ele expande, ele permite o processo de análise, ele aprofunda. Nesse slide, nós mostramos alguns flashes sobre possibilidades de uso da informação, da análise, tanto na demonstração de resultado quanto no balanço patrimonial. O vídeo da série Informações Contábeis Financeiras, que trata da parte de resultado, o vídeo 4.5 daquela série, ele também pode ser bastante útil para você, mostrando o detalhamento relativo às diversas contas de resultado, inclusive contas de resultado com as quais nós trabalhamos nesse nosso programa de contabilidade. O próximo vídeo será o vídeo 5 da série de 6 e apresentará o plano de contas, a base de dados contábeis e os livros, Diário e Razão, por exemplo. Agradeço pelo seu interesse no tema de contabilidade. Estou seguro de que os conceitos apresentados nesse vídeo lhe serão de grande utilidade na compreensão do lucro das empresas. Receba o meu abraço e até breve.